Dia 33. Restauração do culto a Deus. O rei Ezequias foi usado por Deus para restaurar a adoração e os sacrifícios no templo. Nessa história teremos diversos princípios que poderemos aplicar nos cultos em nossas igrejas. Creio que precisamos restaurar e alinhar os cultos nas igrejas de acordo com Deus e sua palavra. Existem igrejas onde os cultos são mortos, cheios de rituais e tradições humanas. Cultos cheios de cânticos, mas com pouca adoração em espírito e em verdade. Algumas pregações não movem nem sequer uma palha, talvez com conteúdo bíblico, mas sem fogo do Espírito Santo. Pastores sem unção, apenas cumprindo a sua obrigação dominical. Como precisamos de restauração nos nossos cultos. 1. Restauração dos ministros e do templo. Em 2 Crônicas 29, 4 e 5, o rei Ezequias reuniu os sacerdotes e levitas e exortou-os à consagração e santificação. Ele tinha consciência que o nosso Deus é santo e não admite o pecado, principalmente naqueles que têm a responsabilidade de ministrar. Aplicando em nossas igrejas, pastores, líderes, músicos e cantores devem estar em plena santificação para o serviço do culto. Mas o que temos visto hoje? Pastores devendo na praça, viciados em pornografia, falando palavrões, sem santidade, sem vida de jejum e oração. Pessoas servindo nos ministérios, no louvor, no ensino, mas com a vida podre. Mulheres participando do louvor com roupas indecentes, músicos cobrando da igreja para servir e depois que saem da igreja, vão para os bares tomar bebida alcoólica. Depois do culto, saem com as jovens da própria igreja para namoros indecentes e cheios de sexualidade. Muito barulho, muitos cânticos, mas nenhuma vida espiritual. É a hora de mudança. Chega de blasfêmia e provocação à ira de Deus. Precisamos, como o rei Ezequias, restaurar o culto a Deus. 2. O perdão dos pecados. Em 2 Crônicas 29, de 20 a 24, o rei reuniu os sacerdotes e trouxeram diversos animais, os sacrificaram e aspergiram o sangue sobre o altar em favor de todo o povo. A Bíblia afirma que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus Cristo já fez o sacrifício final. Não necessitamos mais de sacrificar animais, porque o sangue de Cristo tem poder para purificar todo o pecado. O rei, líder do povo de Deus, promoveu a santificação do povo. Hoje, os pastores, líderes do povo de Deus, devem também promover a santificação das pessoas. Como? Pregando a palavra com poder, exortando a igreja a buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, convocando a igreja para jejum e oração. Certamente Deus vai começar uma reforma e uma faxina no coração de cada crente, de tal forma que quando a igreja se reunir, haverá manifestações da presença de Deus com poder. 3. Louvor e adoração foram genuínos. Em 2 Crônicas 29, de 25 a 30, os músicos e cantores tomaram suas posições. Agora sim, santificados e em condições espirituais de ministrarem perante o Senhor, começou o culto, começaram os louvores, e o poder foi tão grande que o povo se prostrou em adoração ao Senhor. O rei e todos os demais se ajoelharam e adoraram. Como precisamos ver isto acontecendo em nossas igrejas? Em alguns lugares existe muita aparência de adoração, mas na realidade não há nenhuma manifestação do poder de Deus. Como falta adoração em espírito e em verdade. Mas se os pastores, líderes e ministros que participam dos cultos se santificarem, levarem Deus a sério, com certeza experimentaremos um grande avivamento espiritual. Chega de animamento, precisamos de avivamento. 4. O culto ao Senhor foi restabelecido. Em 2 Crônicas 29, 35 e 36, tem a frase: assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Que bênção! Notem esta frase. O culto foi restabelecido, não uma reunião de pessoas, mas o verdadeiro culto ao Senhor.
O rei e o povo se alegraram porque Deus fez uma grande obra em tão pouco tempo. Deus é poderoso para enviar um poderoso avivamento espiritual e em pouco tempo restabelecer os cultos em nossas igrejas de acordo com a sua vontade. Um louvor que agrada ao Senhor e não ao povo. Uma pregação que seja uma espada do Senhor e não piadinhas que só produzem risadas. Precisamos de um verdadeiro culto, onde o poder de Deus se manifeste, trazendo convicção de pecado, salvação, libertação, transformação e produção de vida em Cristo. De Cristo em nós. Motivos de oração. Ore para que pastores e demais líderes das igrejas sejam consagrados. Ore para que os ministros do altar sejam tão santos que os louvores a Deus sejam efetuados em espírito e em verdade. Ore por total restauração dos cultos em nossas igrejas, para que Deus se manifeste com poder e seja glorificado. Ore para que você esteja aberto à santificação, e esteja buscando a santificação para receber todo esse mover e esse restabelecer nos cultos. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus.